a extrema-direita fez seu movimento, tentando resistir. O sistema capitalista enfrenta uma crise estrutural, talvez apresentando os rachas, do sistema. O genocídio continua na Palestina, nas periferias do Brasil e em todos os lugares em que esse sistema venenoso toca suas mãos, supostamente invisíveis. Agora que a gente chega ao final de mais uma temporada, que nos proporcionou entender que só a gente pode fazer esse enfrentamento, pode ser um bom momento para fazer uma pausa e refletir sobre os caminhos que temos percorrido nas últimas décadas. E grande parte desses caminhos, a gente não vai estar relembrando eles aqui, porque cada um tem seu episódio, cada um tem sua particularidade. Mas nós também sabemos que a única saída é a revolução. É o entendimento do ódio de classe, aquele que brota desde a colonização e da escravidão, para fugir e criar quilombos, no sentido de espaços de liberdade e de vida transformados em referência para todos os que viviam sob grilhões. E por isso, a gente também vai encerrar essa temporada com as lições apresentadas por Raul Zibek. Chegamos no último episódio da nossa quarta temporada, abordando essa realidade social de uma perspectiva latino-americana e de resistências, não voltadas tanto para olhar para a questão dos países, mas de experiências coletivas e de movimentos sociais das últimas décadas. Então, queria lembrar que a gente tem uma pasta nomeada lá no nosso Drive, nosso famoso Drive, com Roteiros, quarta temporada, podcast, onde este roteiro estará lá, mais roteiros de todos os episódios da quarta temporada, tá bom? E voltamos a falar, então, pela última vez a partir desse livro, sobre movimentos e lutas aqui na América Latina, utilizando, então, Territórios em Rebeldia, da editora Elefante, livro escrito por Raul Zibek, que traz um pouco as lutas e as aberturas possíveis para a gente realizar frente aos enfrentamentos, aos problemas e aos obstáculos da própria sociedade capitalista. Hoje, falando sobre As Estratégias Não São Eternas, Violência e Ódio de Classe, e encerrando com 10 lições sobre a outra economia antipatriarcal e anticapitalista. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem do episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos, Eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna. Gostaria de lembrar, então, antes da gente começar, que vocês podem ouvir os outros episódios, aqui no próprio podcast, mas que a gente também tem outros tipos de conteúdo. Então, se você for no nosso canal do YouTube, por exemplo, você vai ver que a gente tem lives de leitura e discussão, onde a gente está pegando um livro e lendo. Acabamos de encerrar A Conquista do Pão do Kropotkin, são 24 episódios, você pode conferir lá, com um episódio extra, que também tem podcast aqui, mas tem formato de vídeo lá, com o Adriano Escoda, da Biblioteca Terra Livre, falando sobre A Conquista do Pão e falando sobre o Kropotkin, anarquismo e por aí vai. Também gostaria de lembrar que a gente também tem nossos vídeos de lei de drogas, encarceramento em massa e por aí vai. Que também está concluindo a quarta temporada agora com o Siddhartha Ribeiro. E aí a gente vai passar por uma discussão voltada para pessoas que foram presas, como Marighella e Abdul Calam. Enquanto isso, na leitura e discussão, a gente vai para o meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, pela editora Terra Sem Anos, para posteriormente ir para Redes e Ruas, do Paulo Gerbaldo, pela editora Funilaria. E aí, a gente também está na Clio Operária, sempre gosto de lembrar isso. Saiu um texto meu semana passada, um texto bem interessante, falando sobre a contraformação do Brasil e a questão das pessoas negras e da militância negra, desde os quilombos até os movimentos mais recentes. A gente está com o cupom ativo lá no site da Autonomia Literária, #Morcego na Autonomia, te garante 20% de desconto em todo e qualquer livro do catálogo deles, beleza? E se você curte o nosso projeto, não se esqueça de apoiar pelo apoio coletivo, apoia.se/Caverna-Morcego, ou pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com. Então, um bom encerramento de temporada pra gente, e a gente se vê na próxima. Lembrando que agora eu faço um período de férias, mas vocês receberão entrevistas e conversas quentíssimas na Caverna do Morcego. Mas agora sim, bora lá pro episódio. O espaço começa a se abrir, o tempo muda sua velocidade. É preciso aprofundar as resistências, melhorar as organizações e enfrentar os desafios mais urgentes. É preciso romper as amarras e a confiança no sistema. No século passado, acompanhamos diversos momentos históricos em que formas de luta se relacionam: a eleitoral, a insurrecional e a guerrilheira. Se o parlamento é uma plataforma do jogo da burguesia, que seja uma das bases do enfrentamento, dando suporte para o movimento dos de baixo subir rasgando o sistema e não o centro da disputa. Podemos voltar de tempos em tempos, eleger presidentes, deputados e prefeitos, mas não podemos eleger um modelo econômico, social e laboral desejado. Isso está fora da discussão. Por essa razão digo que temos eleições, mas não temos verdadeira democracia.
E aí eu tava citando Raul Zibek. Nem durante os governos chamados de esquerda temos os ânimos bem acalmados, né? Temos as coisas bem resolvidas. Ainda mais quando se apresenta mais um relatório em que aponta que o governo da Bahia, de Jerônimo Rodrigues, do PT, é o que mais matou. A polícia da Bahia foi quem fez isso. E aí, resgatando esses trechos de Raul Zibek, dessas partes do livro, ele nos lembra de Leonel Brizola, que, tendo como vice Darcy Ribeiro, ambos sendo acusados de paternalistas por defenderem o empoderamento dos pobres, impediram as ações de invasão e brutalidade nas favelas do Rio de Janeiro. O Brizola, que para quem se recorda, é lembrada por Lélia Gonzalez, né? Que observa o apoio das camadas populares e negras e observa como ele se propõe a enfrentar o dilema olhando o óleo nos olhos. Isso, né, se separarem essas duas frases, eu sei que parecem meio soltas, eu sei que é um episódio curto, rápido, mas elas são exatamente sobre um pouco daquilo que a gente discutiu durante essa temporada. A gente tem hoje, na nossa frente, os enfrentamentos realizados por comunidades indígenas, quilombolas, campos rurais e urbanos, tomada, retomada. E aí fica a pergunta de Zibek. Como seria uma política ancorada na fuga do capitalismo, na criação de espaços de liberdade e na resistência frente aos embates dos opressores? A responsabilidade pela vida é nossa. Se é que uma vez a sociedade, enquanto sociedade, teve essas intenções, né? Mas a gente sabe que o que é chamado de democracia age apenas para nos reprimir, para naturalizar mesmo esse estado de ditadura, essa relação de militarização do cotidiano. Nessa situação em que o governo apenas nos reprime, temos de assumir a responsabilidade pela vida, pela sustentabilidade da vida. Nas palavras de Pamela, do setor de comunicação das Assembleias Territoriais de Valparaíso. E essa é a lição 1, né? Essa é a lição de responsabilidade. A segunda lição, ela se refere à empatia com a terra, que é um pouco do que a gente coloca dentro da discussão sobre agrofloresta, sobre sabedorias ancestrais, sobre reconexão com a natureza, sobre hortas urbanas, plantas medicinais em canteiros, sobre o retorno à terra, tão proclamado, por exemplo, pelo mestre Joelson, que fala que a gente tem que voltar para a terra e sair das cidades. Isso é abrir caminho para algo que reflete dois aspectos que são juntos, né? De um lado, a questão da soberania alimentar enquanto prática política, mas de outro, a reconstrução de tecidos e relações sociais que vão para além do ser humano, né? Mas que se enxergam a gente como parte integrada da natureza. Isso é uma discussão sobre parar de consumir veneno, de consumir ultraprocessados, parar de utilizar a terra enquanto propriedade, parar o sistema de dominação patriarcal e racista, né? E isso dialoga diretamente com fugir do supermercado e criar uma comunidade, né? Que é muito reforçado hoje, principalmente pelas feiras, mas também por eventos como a Feira Nacional da Reforma Agrária, do MST, e outros eventos como as pré-jornadas da Tia dos Povos, e enfim, por aí, são vários exemplos que existem, né? E também, com isso, trabalhar a questão da saúde e da economia dos afetos, né? Buscar aquilo que vai conseguir romper com a própria lógica do dinheiro, com a lógica financiarizada, com a lógica da dívida, com a lógica realmente, né, dessa dívida financiarizada mesmo, de cartão de crédito e de consumo e de compra. E isso também passa por pensar como a gente vai redistribuir isso, já que a gente não vai ter a necessidade de acumulação, que é mais uma lição do Raul Zibek. E aí ele volta, né, para elementos que foram muito marcantes dentro do livro dele, como, por exemplo, a questão das mulheres ou a rede de redes, né, já que a gente fala de mães cuidadoras que criam e sustentam tudo, principalmente na forma do apoio mútuo. Para quem pegou o nosso episódio sobre extrativismo, e para quem acompanhou o nosso episódio no meio do ano, falando um pouco sobre a questão das mulheres quilombolas, indígenas e de alguns enfrentamentos que a gente traz alguns relatos, né? Eu trago um capítulo lá de um livro que fala sobre isso. É bem interessante, lá nos episódios de férias, né? É bem interessante porque esses elementos são bem levados o tempo todo. E óbvio, também saber enfrentar as coisas cara a cara, né? Já que a responsabilidade é nossa e a gente vai ter que, como diz a próxima lição, lição 8, cuidar-nos em comunidade. A gente tem que resolver as coisas cara a cara e eu acho que ele fala muito disso olhando tanto naquilo que a gente vai fazer para criar essas coisas, mas também no sentido de
a gente vai ter que enfrentar o olho do coração. E ele fala sobre essa questão, né, da pobreza e a relação com a própria individualidade, uma solidão pelo meio da privação, de como essas grades são sempre levantadas, né, pelo nosso sistema. E é interessante porque se de um lado a gente tem essa questão prática, material, urgente, também existe uma dimensão espiritual, sentimental, emocional que tem que ser trabalhada também, né? E por fim, só sobra uma coisa, e essa é a lição 10, e eu acho que é interessante quando a gente pensa que a lição 10, o que ela diz, ela tem que estar necessariamente conectada com tudo que foi dito nessa temporada, mas também com tudo aquilo que a gente retrata quando a gente pega os momentos de rompimento do tecido social padrão para a construção de algo novo, é a revolta. Uma revolta que ela é feita com amor, na construção da comunidade, mas não deixa de ser uma revolta, não deixa de ser ódio de classe, não deixa de ser enfrentamento direto com o sistema capitalista. Bom, galera, é isso. Mais um episódio curto para encerrar essa temporada. A próxima temporada eu ainda não sei como vai ser, eu tô tirando umas férias, como eu disse no começo do episódio. Então vai demorar um pouco pra gente ter uma ideia de como ela vai se formalizar. Ainda tô em dúvida se vou trabalhar primeiro com o Peru, primeiro com Cuba, se vou trabalhar com Manabambirra ou Mariátegui. Tô nessa relação aí pra entender melhor por onde eu vou, beleza? Mas enquanto isso, não se esqueçam, episódios sobre lei de drogas, episódios com convidados, nossas lives de leitura e discussão, tudo isso continua rolando, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, na próxima temporada. Até mais. Um grande beijo. Tchau!